Bom, essa problemática, né, em particular na física, é uma problemática de uma área, a área da física a qual eu me dedico, né, que é a chamada física estatística, que então tenta descrever propriedades de sistemas formados por muitos componentes. Então a gente não estuda um átomo, né, para tentar saber como funciona um átomo. Pegamos um pedaço de um material que tem milhões e milhões de átomos. Se formos tentar entender esse material a partir das propriedades de cada átomo, esse problema não teria solução, porque temos milhões de possibilidades. Então temos que usar outros métodos para tentar entender o comportamento global desse sistema formado por um número muito grande de partículas elementares que são os átomos, né? Ao mesmo ponto de vista, então, pode ser usado com esses outros tipos de problemas, né, de outras áreas, onde em lugar de átomos, né, temos células em um sistema biológico, ou computadores em uma rede de internet, ou cidades, né, em um problema de otimização de um caminho, por exemplo. Esse é o ponto de vista estatístico que vamos dizer. Agora vamos dar um passo além. Eu vou falar de sistemas complicados versus sistemas complexos, né? Bom, como podemos complicar o problema da força gravitacional? Bom, se temos em lugar da Terra e o Sol só isolados no universo, temos os planetas, o sistema planetário, o problema é mais complicado, certo? Continuamos a ter a força gravitacional, só que agora não temos só dois corpos, temos um número maior de corpos e todos eles exercem força gravitacional entre eles, porque eles têm massa, certo? Todo corpo que tem massa vai produzir uma força gravitacional e vai se sentir atraído gravitacionalmente por outra massa, né? Então, o sistema solar, se queremos estudar como é o movimento dos planetas no sistema solar, a priori nós devemos pegar todos os planetas e os asteroides e todas as massas que possamos encontrar aí no meio, e todas elas vão ter interações, vão fazer força gravitacional contra todas as outras, né? E então nós vamos ter que resolver esse problema, ou seja, se queremos saber como vai se mover um cometa que passe aí pelo meio de todo esse sistema, vamos ter que resolver o problema das interações gravitacionais com todo o resto. Esse é um problema complicado, e muito complicado, né, no caso real. No entanto, né, eu diria que assim, em uma primeira aproximação, ela não tem os ingredientes de complexidade daqueles outros problemas, né? A interação é uma e é conhecida, né? Pode ser difícil de resolver, mas não tem aquela complexidade. O mesmo com o problema das oscilações, né? Esse sisteminha aqui que nós temos em casa, né? Alguns pêndulos que eles batem uns nos outros, né? Quando temos já 3 ou 4 pêndulos, os movimentos deles são bastante complicados, não são tão triviais como com um pêndulo só, que apenas oscila, né? No entanto, esse é um sistema, as interações são sempre as mesmas, né? É um sistema complicado, mais complicado, ou aqui um sisteminha de molas, né? De osciladores conectados através de molas, numa rede. Então, por exemplo, uma membrana de um tambor, né? Ele é basicamente um sisteminha formado por partículas que oscilam, né? São sistemas complicados, porém não são sistemas complexos. Vamos colocar o seguinte problema agora, né? Outro tipo de problema. Vamos supor que temos 3 indivíduos, homem ou mulher, né? Os indivíduos podem ser homem ou podem ser mulher, homem azul, mulher vermelho. E interações entre eles, como no problema anterior, interações entre eles. Vamos supor que as interações favorecem pares heterossexuais, homem e mulher. Então, problema, aí colocamos um problema. Como maximizar, se temos 3 indivíduos, como fazer máximo o número de pares heterossexuais? Muito bem, começamos a formar nossa rede. Pegamos, por exemplo, o primeiro indivíduo, mulher, certo? Aí vamos e colocamos um segundo indivíduo. Bom, ele vai ser homem, porque eles vão interagir e as interações favorecem pares heterossexuais, homem e mulher. Então, se eu comecei com uma mulher, né, o segundo vai ser um homem para satisfazer a interação. E depois eu vou ter que pôr o terceiro indivíduo na minha rede, né? Esse indivíduo, ele vai ter uma interação frustrada, porque se eu escolho ele como sendo homem, né, ele vai interagir de forma satisfeita com a mulher, quer dizer, essa interação vai ser satisfeita, mas a outra interação vai ser com um homem, que não é favorecida. Então esse vai ser um sistema frustrado, é um exemplo de sistema frustrado. Essa é a ideia de frustração, é assim como vamos definir frustração, ou seja, não é possível, em uma rede, não é possível satisfazer todas as ligações, né, todos os vínculos, simultaneamente. Não é possível. Nesse probleminha muito simples, você vê, é impossível. É impossível satisfazer todos os vínculos de pares
simultaneamente. Então, necessariamente, esse sisteminha vai ter uma frustração. Se vocês pensam numa comunidade muito grande, isso certamente vai ter muita frustração, vai se propagar, certo? Vamos ter muitas interações frustradas. E, em geral, um sistema real, um sistema complexo daqueles que definimos anteriormente, eles têm essa característica. Então, nesse sentido, eles são problemas impossíveis de resolver. Se eu me colocasse a pergunta de posso ordenar esse sistema como ordenei meu sólido cristalino, que coloquei todos os átomos bonitinhos em uma estrutura com uma alta simetria e chamei isso de sistema ordenado, certo? Ou aquele problema que todos cooperavam. E todos cooperavam, então a rede ficou vermelha, porque aquele era o estado que o sistema iria preferir. Agora me coloco outro problema. Tenho indivíduos que se comportam de outra forma e as interações se comportam de outra forma e me coloco um problema. Ou seja, como maximizar o número de interações heterossexuais? Impossível. Não existe nenhuma configuração, né, que satisfaça todos os vínculos simultaneamente. Então, isso é frustração. E aqui alguns exemplos de sistemas frustrados, né, mais ou menos complexos. Mais ou menos complexos. Então, o problema de 3 pessoas, né, o exemplo óbvio e talvez o melhor exemplo, é o problema de marido, esposa e sogra. É um sistema tipicamente frustrado. Não é possível satisfazer todos os vínculos simultaneamente, ou todas as interações simultaneamente. Então, esse é um sistema frustrado, certo? É um problema simples, no sentido que são poucos os indivíduos que interagem nessa rede. Não? Mas se pensamos em uma sociedade, em uma comunidade, né, e na problemática que tudo isso traz, né, bom, o sistema é altamente frustrado. Mas é assim como funciona o sistema, ou seja, uma coisa também que é importante perceber a posteriori, né, é que os sistemas são frustrados por natureza, ou seja, não adianta procurar a solução que satisfaça todos os vínculos, o mínimo de energia. Ele não existe. Nesse sentido, o problema não tem solução, certo? Nós temos que conviver com o grau de frustração, que pode ser definido de uma forma elementar. Pode ser definido de uma forma elementar. Existirão situações ótimas, não? Que podemos chamar de ótimas, no sentido de que minimizam o custo de um dado problema, de uma dada situação. Mas não podemos fazer ele zero, né? Que seria o caso de um sistema ordenado, porque não são sistemas ordenados.